esse Evangelho de João, irmão, sabe a sua Bíblia? Finalzinho do Evangelho, no capítulo 21, verso 1. Podemos, queridos? Podemos, né? Muito bem, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar-lhes: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém. Senhor, por favor, nós pedimos uma palavra que toque a nossa alma, uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. E damos liberdade ao Teu Espírito para que o Senhor realize isso em nós nessa noite. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, há um texto da palavra do Senhor no capítulo 13 de Mateus, versículo 47, que fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada sobre o mar. Então, é interessante isso, que o reino, a igreja do Senhor, é como uma rede lançada sobre o mar. Não é só como uma rede, mas como uma rede lançada sobre o mar. A minha mensagem hoje é fortalecendo as redes, baseada, irmãos, no texto de João, que fala, no versículo 11, que fala: embora tantos peixes, tanta coisa, eram peixes grandes, 153 peixes grandes, eles arrastaram, e interessante que a palavra, o Senhor faz questão de enfatizar que eles arrastaram, e apesar de estar completamente abarrotada aquela rede, a rede não se rompeu. E aí, sobre, apesar de eu ter lido todo esse texto, e nós vamos caminhar nesse texto falando sobre isso, mas a minha palavra, a direção dessa palavra, ela caminha em cima que a rede não se rompeu. Apesar de tanto peixe, a rede não se rompeu. O que nós vamos falar nessa noite? Vamos falar sobre fortalecendo as redes. Foi isso que Jesus fez. Esse episódio aqui também, ele fala muito dessa intenção de Jesus, de fortalecer as redes, de fortalecer a sua igreja, de fortalecer o reino, para uma colheita, para uma pescaria que viria. 15 dias, 20 dias depois desse episódio aqui, aproximadamente, irmãos, 25, 20 a 15 dias, mais ou menos, houve o dia de Pentecostes. Aquele dia, irmãos, houveram
3.000, na primeira pregação de Pedro, houveram 3.000 almas, 3.000 pessoas, 3.000 peixes, irmãos, foram pescados naquele dia. E como que, mas para chegar naquele momento de pescaria, de alcançar as almas, de alcançar tantos peixes, de encher a rede, meus irmãos, Jesus teve que fazer uma coisa antes, para que ele não perdesse os peixes, para que ele trouxesse, houvesse uma grande pescaria, algo extraordinário, e é uma direção que Deus está dando para nós como igreja. O Senhor tem mexido no meu coração. Nesse ano, é o ano da pesca maravilhosa para a nossa igreja, para nossas vidas. Você crê nisso? Mas para nós para nós pescarmos de forma maravilhosa, extraordinária, Jesus nos ensina que nós precisamos fazer uma coisa: nós precisamos fortalecer as redes. A igreja do Senhor, ela por muito tempo, não necessariamente a nossa igreja, mas a história da igreja, ela pegou muito peixe, mas a igreja perdeu muito peixe. Muito peixe. Tem muito peixe que escapou, tem muito peixe perdido, tem muito peixe por aí. Nós não queremos simplesmente arrastar um pouco os peixes, nós queremos realmente pescar, nós queremos trazê-los, alcançá-los, porque Jesus fala que a igreja é como uma rede lançada. Ela não é uma rede guardada, ela é como uma rede, ela não é simplesmente como uma rede só, mas é uma rede que é lançada sobre o mar. Fala sobre a nossa missão, mas para que nós possamos pescar, como Jesus fala que nós somos pescadores, que a igreja possa alcançar o desafio que tem, para que nós possamos realmente cumprir aquilo que Jesus quer que nós possamos cumprir. Ele nos ensina, e Ele fez isso com a sua igreja naquele tempo, e Ele quer que nós façamos também nesse tempo como igreja, fortalecendo as redes, meus irmãos. Nós precisamos fortalecer as redes. E a rede, você sabe, a primeira coisa que existe na rede, meu irmão, são os fios da própria rede. E a primeira coisa que eu quero dizer, como fortalecer os fios, nós precisamos ter fios fortes. Ou seja, nós precisamos ser crentes também fortalecidos. E para Jesus sabia que para uma rede forte precisa de fios fortes, cordões fortes, pessoas fortalecidas. Primeira coisa que ele fez com os seus discípulos foi fortalecê-los individualmente. Jesus foi atrás dos seus discípulos para restaurá-los, para renová-los, primeiramente individualmente. Quando você percebe o texto, é interessante como é que são as coisas. Jesus tinha já aparecido 2 vezes para os discípulos, e mesmo assim, apesar disso tudo, de repente, Pedro está lá. Pedro tinha visto Jesus, mas aconteceu uma coisa, Jesus tinha aparecido no meio deles, mas Jesus tinha falado com Tomé. O texto fala que Jesus falou com Tomé, mas não falou com Pedro. Eu acho que Pedro, que tinha negado Jesus, ficou meio bicudo, e Jesus não menciona Pedro. Jesus fala com Tomé, seja crente, e tudo mais. Mas aí, por enquanto, Pedro está lá. Jesus aí apareceu, sumiu de novo, e como é que vai ser da nossa vida? Aconteceu uma coisa muito esquisita. Estava Pedro e mais 6 discípulos. Pedro volta a fazer o que fazia antigamente. Pedro voltou para a pescaria. Então, por vezes, meus irmãos, o que Pedro tinha que ter feito logo no começo? Irmãos, ter quebrado o barco. O problema é que a gente volta às vezes para aquilo que nós fazíamos antes, porque nós não quebramos o barco. Eu gosto muito da passagem de Elias, quando chama Eliseu para o ministério, e joga a capa sobre Eliseu, e fala assim: vem e me segue, Eliseu. Eliseu, que estava arando com os bois, com a junta de bois, ele quebra o arado, mata os bois, faz um churrasco, e depois, com o próprio além, ele faz um churrasco e segue Eliseu, despede dos pais e vai embora. Eliseu está falando assim: eu vou, mas não tem como eu voltar atrás mais. Eu abandonei essa vida, e eu estou abandonando tudo para seguir um chamado. Tem uma direção. Por que Pedro volta para o barco? Porque ele não quebrou o barco. Tem coisas na nossa vida, irmãos, para a gente seguir para frente, a gente tem que decididamente quebrar o barco, porque está arriscado a gente voltar para o barco. E mais ainda, muitas vezes Deus tem trabalhado nas nossas vidas, e por algum motivo, entristecimento, vergonha, talvez Pedro tivesse envergonhado porque falou que ele era crente demais e agora já tinha negado a Jesus,
e agora está naquela situação toda lá, envergonhado, meio triste, aquela coisa toda, e aí ele volta para a antiga vida, volta às antigas práticas que ele fazia antigamente. Ele tinha que ter abandonado aquilo tudo já, mas aqui ele está voltando a fazer o que ele fazia antigamente, o que ele fazia há 3 anos atrás, meus irmãos, que é o tempo de ministério de Jesus aqui na terra. Então, por vezes, nós começamos nossa caminhada com Jesus, e aí quando a gente menos percebe, a gente assume um propósito com Jesus, e a gente vai caminhando, e por alguma decepção, por algum problema, por alguma encrenca, seja o que for, a gente já está voltando a fazer coisas que nós fazíamos há 3 anos atrás, que nós já deveríamos ter abandonado, meus irmãos. Tem gente voltando a fazer as coisas que não deveriam mais fazer, a voltar para o barco que deveria ter abandonado, a velha vida que Deus falou, lá, abandona isso, me segue. Aí um dia nós tomamos uma decisão de abandonar e seguir, mas aí passaram 3 anos, nós estamos voltando a fazer as coisas que nós fazíamos, que não deveríamos mais fazer. Por isso que antes de Jesus ter uma pesca maravilhosa com seus filhos, como igreja, ele tinha que restaurar sua rede. E a primeira coisa para restaurar a igreja dele, ele tinha que restaurar os seus discípulos pessoalmente. Ele tinha que ir atrás. A iniciativa foi de Jesus procurá-los. Assim também nós precisamos ter a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas. Lá no capítulo 34 de Ezequiel, fala sobre a vida do pastor, que tem a ver com a nossa igreja no sentido de nosso pastoreio. Ele fala sobre 5 estágios de uma ovelha. 5 estágios. Ele fala sobre a ovelha fraca. Só essa aqui é uma mensagem muito jóia, mas eu quero só fazer uma citação para você. Ele fala sobre a ovelha fraca, fala sobre a ovelha que está doente, fala que a ovelha que está ferida, a ovelha que está desgarrada e a ovelha que está perdida. São 5 estágios da vida da ovelha. Ou seja, são 5 estágios de um crente. Tem crente que está fraco. A ovelha é fraca. Consegue orar direito. É o primeiro estágio. Enfraquecido. Fraco. Mas aí, essa fraqueza espiritual, por isso nós temos que ministrar sobre ele. E o texto fala que o pastor, ou seja, o líder, a igreja do Senhor, não é só o pastor, pastor, ou só o líder. Todos nós precisamos ir atrás dessa ovelha que está perdida. No caso aqui, a ovelha que está fraca, ministrar sobre ela. Não é só falar, fraqueza. Irmão, você tem que entender que ela está enfraquecida por algum motivo, e nós precisamos ir lá e ministrar as palavras sobre ela, nós precisamos dar capinha para essa ovelha, nós precisamos cuidar dessa ovelha que ela está enfraquecida, seja o motivo que for. E Jesus entendia isso. Jesus foi atrás das suas ovelhas que estavam fracas. A outra ovelha, são ovelhas que já a enfermidade progrediu, ou seja, a fraqueza foi caminhando e ela começou a ficar doente. Entendeu? Realmente, ovelhas que estão doentes espiritualmente. Elas não estão conseguindo se levantar, elas estão paradas, elas não conseguem. Você tem que entender que existe ovelha doente no nosso meio. Vão existir, nós também corremos o risco de adoecer. Nós corremos o risco, mas a igreja precisa ir atrás da ovelha doente. Ministrar sobre ela, ministrar a cura, ministrar a libertação nessa ovelha que está doente. Nós precisamos ir atrás dessas ovelhas. Jesus tomou a iniciativa de restaurar a sua rede. Se nós não formos atrás dessas ovelhas, meus irmãos, a rede fica enfraquecida. E aí, por vezes, chega pessoas, mas nós estamos enfraquecidos, as coisas vêm para cá, mas também se perde, gente. Elas não conseguem sustentar porque estão doentes. Aí vai para um outro estágio, tem uma outra aspecto aqui desse estágio de ovelha. Tem ovelhas que podem estar feridas, que é diferente. Alguma coisa, talvez um lobo, um ataque do inferno, talvez um principado, uma situação feriu essa ovelha. Seja através de alguém, seja através de uma situação, o importante é entender que o diabo conseguiu ferir essa ovelha de alguma forma. A gente pensa que o ataque é direto, né, uma possessão, não é nada disso. O diabo ele usa mecanismos para nos ferir. E pode ter muitas ovelhas feridas entre nós. Os discípulos poderiam estar feridos uns com os outros. Feridos com Pedro, porque Pedro não só negou Jesus, mas entregou todo mundo.
Os discípulos só não foram aprisionados porque Jesus intercedeu, falou assim, estou aqui, e os discípulos fugiram. Todos eles fugiram, por causa de Jesus. Mas estavam feridos e podiam estar chateados com Pedro. Foi tu, né, Pedro? Foi tu que se negaste. Ou com Judas, tu me entregaste. Pô, Pedro, você negou Jesus, você falou. Aí Pedro estava tão enfraquecido. Olha só, a gente quando está sustância na fé, a gente é uma bênção para os outros. Mas também como nós estamos feridos, fracos, nós também influenciamos a turma para tirar da igreja. Pedro estava lá enfraquecido, uma ovelha machucada, uma ovelha meio doente, uma ovelha malha-malha. De repente Pedro fala assim, vou pescar. Ele não chamou ninguém. Eu disse, vou pescar, botar minha velha vida. Aí todo mundo, também vou. Então a fraqueza de Pedro induziu os outros discípulos. Não é que Pedro é o culpado, porque os outros que foram seguindo atrás de Pedro. Mas também as nossas terríveis atitudes, ou a nossa fragilidade, as nossas decisões equivocadas, a nossa vida, voltando à velha vida, pode levar mais 6 com você. Você muitas vezes tem que entender que muitas vezes nós não estamos indo sozinhos. Nós não estamos voltando à velha vida, isso é problema meu. Não, muitas atitudes nossas, a gente está indo para voltar para a antiga vida. Mas também estamos levando gente do nosso lado. Nós estamos influenciando gente e essas pessoas estão seguindo a gente. Estão seguindo a nossa fraqueza. Ah, eu estou desanimado com o evangelho, esse negócio de igreja, não existe igreja séria, não existe pastor sério, esse negócio, aí a gente vai e afasta da igreja, não só afasta, mas leva mais 6. E esse é o perigo, ao invés de nós irmos atrás das ovelhas, para fortalecê-las, para trazer para o abismo, para fortalecer as redes, por vezes nós podemos também ser instrumentos do maligno, para tirar essas pessoas da presença do Senhor. Foi isso que Pedro, sem querer, acabou fazendo. Ele acabou arrastando mais 6 discípulos para ir para a antiga vida que eles estavam vivendo. Mas aí Jesus foi atrás deles assim mesmo. Pedro talvez estivesse ferido, a gente não sabe. E Pedro, existem ovelhas que estão feridas. Sabe o que Jesus manda a gente fazer? Vai atrás da ferida. Tem outro tipo de ovelha que é a ovelha que está desgarrada. Ovelha desgarrada não é ovelha perdida, é desgarrada. Sabe qual é a desgarrada? Normalmente a ovelha desgarrada, ela não está participando da comunhão íntima. Ela fica, como alguns gostam de dizer, escanteada. Ela fica na dela, ela não se enturma. Se ninguém falar com a pessoa, ela também não fala com ninguém. Ela está sempre achando que está todo mundo contra ela, que ninguém ama ela. Ela está desgarrada, ela não está desviada, ela está desgarrada. O que é desgarrada? Ela não está todo mundo ligado. Ela está, as ovelhas estão todas dormindo aqui e ela está mais para cá. Você entende a diferença? Ela não está perdida no mundo, ela está desgarrada. E normalmente, ovelha desgarrada, não é, ela às vezes, por vezes, ela senta num lugar mais isolado, não é proposital não, Gil. Gil sentou lá por causa da anotação dele, tá, meus irmãos? De repente alguém vai olhar para Gil, acho que o Gil tem uma ovelha desgarrada, ele sentou lá, vamos orar pelo Gil. Mas às vezes, uma ovelha desgarrada, faz, por exemplo, tem a mesma atitude, por exemplo, assim, como o Gil está fazendo, ela se exclui da comunhão. Entende? O sentar, não o que ele está fazendo, irmão, ele está fazendo a anotação da mensagem. Mas às vezes a ovelha desgarrada, ela age assim. Ela se exclui do grupo. Ela se sente menosprezada. Ela se sente, ela acha que não está aceita. Ela acha que as pessoas não amam. Ela não desviou no sentido, ela não está perdida para longe. Perdida no sentido, não, ela não está na comunhão. A gente tem que tomar cuidado, que por vezes a gente está na igreja, mas a gente está desgarrado. Jesus está tratando a ovelha desgarrada como uma ovelha que precisa ser cuidada. Aí você fala assim, eu estou desgarrado aqui, cadê o pastor que vai me visitar? Irmão, se você sentir que você está desgarrado, irmão, toma a iniciativa de
Resolva os problemas, suas questões. Se a gente se percebe desgarrado, meus irmãos, é hora de nós revermos nossa vida. É hora de nós revermos a situação. Que o seu lugar não é desgarrado não, cara. Seu lugar é no meio das ovelhas. Ali é o lugar da bênção. Ali é o lugar da proteção. Ovelha desgarrada não é um bom sinal, meus irmãos. Pastor, mas eu não desviei, não. Desviei assim no sentido, eu não estou perdido no mundo, não. Eu estou aqui, você não está me vendo? Eu estou vendo você, mas eu estou vendo você desgarrado. Afastado da comunhão. Às vezes afastado da comunhão da cela. A cela acontece e você não fala. Quer pedir oração? Só agradecer. Conversa viada, quem não tem pedido oração, para quem, enfim, às vezes a gente se exclui, a gente está no meio, parece que está no meio, mas você pode se desgarrar. A comunhão, irmãos, nós precisamos estar fortalecidos. Agora, uma coisa importante, todo líder de célula e nós como igreja do Senhor, se você percebe o seu irmão desgarrado, irmão, você precisa, vá até ele. Traz teu irmão para perto de você. Chega, rapaz. Vem cá, rapaz. E aí, mãe? Vem para cá. Está fazendo aí? Não, eu estou só aqui dando um tempinho. Não dá tempinho não. Vem cá, mãe. Chama a ovelha que está desgarrada. Aproxima. Jesus sentiu essas ovelhas desgarradas. O único que tinha desviado totalmente, ele perdido mesmo, era Judas, que tinha se acabado já. Mas as ovelhas deles estavam desgarradas. O que Jesus faz para fortalecer sua rede? Ele vai atrás das suas ovelhas e traz Pedro de volta. Jesus aparece para Tomé, fala, Tomé, você é crente. E o outro abençoa o outro. E Pedro está lá. E aí Jesus toma a iniciativa e fala assim, Pedro, me amas, Pedro? Amo, Senhor. Calma, Pedro. Jesus toma a iniciativa de aproximar Pedro. Nós precisamos ter esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude. De buscar. E também sentimos, rapaz, eu estou meio desgarrado. Se você se sentir desgarrado, rapaz, dê um passo em direção ao seu irmão. Você sentir que você sempre senta longe de todo mundo, pula uma cadeira aí, dá uma aproximada pelo menos do seu irmão, rapaz. Dê um abraço gostoso ao seu irmão. Fala para o seu irmão. Se tem alguma coisa que chateou, alguma coisa que entristeceu, abra teu coração, nós somos o povo de Deus, nós estamos aqui para andar junto, para perdoar uns aos outros, em nome de Jesus. Mas nós também precisamos ir atrás das ovelhas que estão desgarradas. Irmãos, ovelha desgarrada, por vezes, ela engana, se diz assim, nós nos enganamos mais com a ovelha desgarrada do que a que realmente se perdeu, foi embora. Porque a ovelha que está perdida, a gente sabe que ela está longe, a gente não vê há muito tempo. Mas a ovelha desgarrada, ela está por perto. A gente acha que está na substância e ela está desgarrada. Mas a gente trata ela, não, ela está por aqui, deixa ela por aqui. Não, a palavra do Senhor diz que a ovelha desgarrada precisa ser tratada. Uma igreja que quer ter colheita, que quer avançar, que quer alcançar os confins, que quer ter uma pesca maravilhosa, que quer frutificar e fluir nas células, crescer, nós precisamos fortalecer e tratar as ovelhas desgarradas. Entendeu, irmãos? E por vezes nós podemos nos desgarrar. Estamos aqui, mas eu não estou na comunhão íntima, eu não estou na substância. Eu estou ali, de vez em quando eu estou lá na parada, mas eu não estou na bênção. Eu estou desgarrado. Não desviei totalmente no sentido de estar perdida, mas eu estou desgarrado. Mas aí, a desgarrada, ela pode ir para um último estágio, que é perdida. 5 estágios. Se tomar cuidado, que a ovelha desgarrada, você acaba perdendo a ovelha. Por isso que Jesus foi atrás dessas ovelhas que estavam desgarradas. Porque ele sabe que se nós não formos atrás das desgarradas, essas ovelhas, elas progridem para o perdida. Então, meus irmãos, precisamos sempre ir atrás da ovelha desgarrada. Pastor, mas não tem culpa de nada. Eu sei, Jesus também não. Foi Jesus que foi atrás das ovelhas desgarradas. Todos nós, líderes de células, irmãos em Cristo, nós precisamos ir atrás dos nossos irmãos, ligar para eles, assistir com eles, dar carona para eles, visitar esses irmãos, falar com eles, abraçar os irmãos e ir atrás da ovelha desgarrada, porque essa ovelha pode se perder. Mas se a ovelha se perder também, Jesus fala que a ovelha que se perdeu, nós precisamos ir atrás da ovelha que se perdeu.
Está entendendo, meus irmãos? Jesus queria fortalecer sua rede. E a primeira coisa que ele queria fazer é agrupar suas ovelhas. Então, meus irmãos, por vezes nós temos várias pessoas na igreja, mas nós temos que cuidar de tal forma para que esse rebanho não seja um rebanho que fica disperso. Nossas células, por vezes, elas podem acontecer isso. Temos várias pessoas nas células, mas essas ovelhas elas podem desgarrar, elas podem adoecer, elas podem ser feridas, e elas podem chegar ao estágio de perdidas. A gente só se atém ao fato de perdida, o cara que sumiu da igreja. Aí a gente fica assustado, fica pensativo. Mas a desgarrada a gente às vezes não se atém, a doente às vezes não se atém, a ferida a gente não se atém e a fraca também a gente atém. Nós precisamos cuidar dessas ovelhas. Jesus tomou iniciativa pelas ovelhas. Como é que se fortalece a ovelha? Algumas coisas. Primeira coisa, pasto verde. Pasto verde é alimento. O que é alimento para a gente? Palavra. Muitas vezes a fraca e a doente não consegue ela sozinha digerir a palavra. Você precisa trazer alimento para ela. Coloque isso no teu coração. Nós precisamos tratar a ovelha, dar comida na ovelha. Pasto. A outra coisa, irmãos, é alimento, suprimento. A segunda, uma da coisa que a ovelha precisa, primeira coisa, ela precisa de alimento, e a segunda coisa de descanso. Ovelha precisa descansar. Por isso que ela fala, leva a verde espaço, ao descanso das águas tranquilas. Então nós precisamos, tribulação, a pessoa está atribulada, está doente, você precisa ministrar sobre ela, para que a alma dela descanse no Senhor. Ovelha não descansa se tiver atrito com outra ovelha. Sabia disso? Que entre ovelha no rebanho, por vezes há atrito. A ovelha mais forte, muitas vezes, bate na ovelha mais fraca e a ovelha mais fraca se exclui. Às vezes uma ovelha tem atrito com outra ovelha. O assunto só para quando o pastor intervém. Sabia? E a ovelha não consegue abaixar para descansar se ela tem um problema não resolvido com outra ovelha. É um negócio interessante, gente. Os atritos precisam ser resolvidos. Então, para fortalecer a rede, Jesus também estava restaurando, irmãos, a questão que ele tinha com Pedro. Não é que Jesus tinha vacilado, mas tinha uma barreira ali, porque Pedro tinha negado. Jesus deu um passo em direção a Pedro, quebrou a barreira. Nós precisamos, como ovelhas, quebrar todo o atrito, porque muitas ovelhas não serão fortalecidas, não ficarão curadas se nós tivermos algum atrito e permitirmos que atrito aconteça. Não é que não aconteça, atrito acontece entre ovelhas. O que nós precisamos fazer é curar o negócio, ajeitar a coisa, pôr em ordem, perdoar, reconciliar. Nós precisamos, porque senão a ovelha não dorme, não descansa. Outra coisa que impede de ovelha descansar é mosquito, inseto. Sabia? Quando tem inseto na cabeça da ovelha, a ovelha não consegue descansar. A gente não tem muito contato com ovelha. Você já viu o cachorro, quando o mosquito começa a azucrinar a orelha dele, coisa? Ele fica tentando morder, ele faz isso. Os cachorros lá em casa, às vezes, dá alguma coisa na orelha deles, que tem que colocar remédio, mas antes de colocar, os mosquitos ficam perturbando. Eles tentam dormir e o mosquito, eles estão e balança a cabeça. Eles não têm sossego, não conseguem dormir, o mosquito em cima, ó. Aí, qual é o princípio disso, irmãos? Muitas vezes você tem que ministrar na vida espiritual, porque pode ter um principado, um demônio perturbando essa pessoa. Tem que ministrar libertação sobre ela, rapaz. Hoje nós estávamos falando sobre impor as mãos e orar com substância. Às vezes a gente faz umas orações assim, olha com o seu irmão, a gente vai assim, abraça, meu irmão, tudo bem, amizade, eu entendo. Irmão, oração muitas vezes é oração com substância. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal na vida dele. As orações male, gente. Olha que substância. Repreenda. Mas eu vou refalar, o cara pode achar que está... Irmão, pode bobagem. Em nome de Jesus, repreenda todo inseto na vida desse irmão, em nome de Jesus. Todo mosquito aí atozanando a vida dele, ele não consegue dormir, não consegue descansar no Senhor. E a ovelha que não come e não descansa, ela vai continuar doente, meus irmãos. Fraca. Por que tem gente fraca, ovelha doente? Porque não tem alimento.
não tem sossego, não tem descanso, tem que ministrar sobre eles. Muitas vezes é repreender o espírito que está atazanando a vida dele. Repreender, rapaz. Você é crente, mas tem a opressão do inferno na cabeça do cara, perturbando, acusando de pecado, acusando disso, acusando daquilo, e as moscas na cabeça dele lá, e repreende isso, ensina perdão, ministra sobre a vida dele. Se não for fortalecido, irmão, o fio não for fortalecido, a rede vai arrebentar. Aí a gente vai, mas a rede arrebenta. Os fios, nós precisamos estar fortalecidos. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, abra rapidamente aí, meus irmãos, por favor. Ou então anote, depois você leia, eu vou ler para você. Efésios 4, 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de juntas medulas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Coloca uma coisa no seu coração: nós precisamos, irmãos, como ovelhas, assumir, como Paulo ensina aqui, para sermos fortalecidos como essa rede, fortalecida, pessoas fortalecidas, nós temos que assumir um posicionamento, um compromisso, como Paulo fala aqui, com o crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, meus irmãos. O propósito é que não seja mais como criança. Irmãos, nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada, parar de agir como meninos, como criança. Como que a criança é? A criança o texto fala que ela vai atrás de onda. Vai atrás de onda para cá. Irmão, não pode ir atrás de onda. Tem uma onda disso, eu vou para cá. Aí eu vou para cá. Irmão, você não pode ficar para lá e para cá, você tem que firmar no Senhor. Criança, irmãos, ela não aceita, ela tem dificuldade com compromisso. Ela não gosta de ser corrigida. Ela não gosta de ser ensinada. Criança, meus irmãos, por vezes ela não tem um compromisso firmado, substância. Por vezes, irmãos, ela precisa aprender a ter atitudes corretas. E nós precisamos crescer. Paulo fala que nós precisamos assumir uma postura de crescimento espiritual. Crescer na palavra, crescer no Senhor, porque o meu crescimento fortalece a rede. Eu preciso, não que nós não vamos acolhê-lo, amá-lo, mas eu preciso assumir uma postura, uma atitude de crescimento no Senhor. E entendendo que o meu crescimento, que o meu fortalecimento, fortalece a rede. O que é a rede? Fortalece a igreja, fortalece o reino. Se temos uma rede forte, nós teremos uma pesca maravilhosa. Se eu não for fortalecido, é sinal que nós vamos perder muitos peixes. Nós vamos desperdiçar muita pescaria. Não dá para contar. O Paulo está dizendo? Precisamos, meus irmãos, ser fortalecidos. Precisamos não mais ser como criança. Precisamos crescer. O propósito é que cresçamos na palavra. Cresçamos na nossa vida espiritual, meus irmãos. Assuma esse compromisso de crescimento do Senhor. Em nome de Jesus. E aí ele fala sobre esse crescimento. Assuma esse compromisso com o crescimento. Eu preciso crescer. Eu preciso me fortalecer. Porque tem muitas pessoas que podem afastar porque você se afastou. Muitas pessoas podem se perder porque no momento você não ajudou. Você não foi um fio forte. Muitas pessoas, você não foi referência. Muitas pessoas não foram alcançadas porque eu negligenciei, eu me omiti, eu não falei, eu não testemunhei, eu fui um mau testemunho, eu vacilei. Então, irmãos, assuma um compromisso com o crescimento na sua própria vida, na sua vida pessoal. Pessoas fortes são fios fortes, nós teremos uma rede forte. Mas a palavra fala sobre uma segunda coisa, ela não fala só sobre que nós precisamos ter fios fortes. Nós precisamos, irmãos, ter laços fortalecidos. E eu quero citar um texto que fala sobre isso, que é Efésios 4:3.
Ele fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a expressão que nós precisamos fazer todo o esforço para conservar o vínculo, fala sobre o laço. Você sabe como é que é feita uma rede. Uma rede não é um fio único. É um fio, mas ele tem um laço com ele mesmo. São laços. E o vínculo quer dizer laço ou nó. Nós precisamos ter esse laço com os nossos irmãos. Uma das coisas que Jesus, para ter uma pesca maravilhosa e a igreja ser uma rede que possa pescar extraordinariamente, nós precisamos ser uma igreja com laços fortes. Está entendendo? Que se não tiver laços fortes, o que vai acontecer? Os peixes vão escapar, gente. E esses laços fortes lembram a gente do nosso laço com o nosso irmão, da nossa comunhão com o nosso irmão. E mais, o texto está dizendo assim: façam todo esforço. Todo esforço. Ele está dizendo que eu preciso me esforçar por esse laço. Você precisa se esforçar por esse laço. Nós nos esforçando por esse laço. E esse laço tem a ideia de um laço bem apertado. Laço bem apertado, bem fechado, os peixes não escapam. O texto fala que eles pegaram 153 peixes grandes e nenhum peixe se perdeu, apesar de toda a pressão sobre essa rede, meus irmãos, todo o peso sobre essa rede, a rede não cedeu, a rede não rasgou, a rede não estragou, porque os laços e o fio eram fortes. Fios fortes e laços fortes. Irmão, pode vir o peso que for, pode vir a opressão que for, ela não destrói a rede, ela não destrói a igreja, se tivermos laços fortes. Por isso que antes de Jesus levar os discípulos para aquele momento do Pentecostes, da descida do Espírito, e 3.000 pessoas se converterem, a igreja iniciar poderosamente, ele precisava restabelecer o vínculo entre eles. Jesus foi com eles para restaurar os laços. Jesus foi com Pedro, restaurar os laços com Pedro. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Você das minhas ovelhas? Me ama, me ama. Deu uma outra mensagem. Mas ele foi restaurar o carinho, o amor, a afinidade, o afeto, o relacionamento com Pedro. Jesus fez isso. Irmãos, como igreja, sempre na nossa vida, se nós queremos células fortes, uma igreja forte, que possa ser uma bênção na cidade de Palmas, no Tocantins e no Brasil, nós precisamos ter laços fortalecidos, meus irmãos. É como no casamento. Quantas intempéries, quantas coisas acontecem no casamento? Se você não tiver um laço arrumado, firme, o casamento destrói. São muitas lutas, muitas dificuldades, questões financeiras, questões de enfermidade, questões de relacionamento, questões de ajuste, questões. Se você não tem laço bem fortalecido com a sua esposa, meus irmãos, vai rasgar. Vai estourar, vai vazar, vai acabar com tudo, vai ter perdas. Nós precisamos com os nossos irmãos ter esse tipo, irmãos, de aliança, de laço, de nós estamos agarrados. Nós estamos juntos, meus irmãos. Amém? Estamos ou não estamos? Pergunta seu irmão, estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos, jovem? Às vezes o cara fala assim, né, pastor? Aqui... Mas estamos sim, em nome de Jesus. Estamos juntos, aconteça o que acontecer. Porque Deus quer fortalecer a gente, quer fortalecer a você individualmente. Assuma essa posição de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual. Isso vai ser uma bênção para a igreja e para a rede, que Jesus quer fazer. E aí nós vamos fortalecer não só a gente mesmo, nós vamos fortalecer o nosso laço. Zele por seus laços. Zele por sua união, pela comunhão com seu irmão, vá atrás dele. Pastor, mas não fiz nada, o cara não veio, o cara sumiu, o cara está perdido. Irmão, não interessa se está doente, se está perdido, se está mais ou menos, se está prostrada. Tem ovelha que está prostrada. Sabe como é que é a ovelha prostrada? É a ovelha que senta e não consegue levantar. Ela não sai do lugar. Não adianta descer a lenha não, pode esquecer. Primeiro que ovelha não desce lenha, né, meus irmãos? Não é boi. Você vai lá em amor nas ovelhas, bom pastor, pastor amoroso, vai para lá. A ovelha está prostrada, não sai do lugar. O que você faz com ela? Está no mesmo lugar.
Prostrou. Em outras versões, empacou, sei lá. Mas alguns estão prostrados porque estão fracas. Tem jumento, é burro que empaca, mas é porque teimosia mesmo. O bicho está forte. Está forte demais, empacou. Mas ovelha, ela prostra quando ela está fraca ou doente, ou ferida. Prostrou. Ela arreia ali, meu irmão. Ninguém vai levantar. Sabe o que você tem que fazer? O que a gente faz? Carrega no colo. Carrega no colo a ovelha. Até quando? Até quando ela tiver doente, até quando ela tiver sustância. Prostrou, pastor, vou lá mais uma vez. Se ela não levantar, vou entregar para Jesus. E lava minhas mãos. Vai lavar tua mão não, se lava, pode lavar a mão, porque é higiênico lavar as mãos. Mas você vai carregar sua ovelha no colo. Porque você é bom pastor. Nós não teremos uma igreja que faça pesca maravilhosa se nós não cuidarmos das ovelhas que nós já temos. Vá atrás dela, ministra a palavra sobre ela. O cara, pastor, não estou conseguindo nem ler a palavra. Mas irmão, você tem que ler a palavra, você tem que orar. Mas o cara não tem força para ler a palavra não, gente. Você acha que tem? Tem ovelha que às vezes está tão enfraquecida e está tão doente, que o que você fala assim, irmão, nós precisamos ler a palavra, é verdade, eu prego por isso, eu sei disso. Ler a palavra, jejum e oração. Irmão, ovelha doente não jejua nunca. Ovelha doente, às vezes, irmão, se jejuar, morre. Ela precisa que você jejue por ela. Você entendeu isso? É você quem vai jejuar pela ovelha doente. É você que às vezes, pastor, não consigo nem ler a palavra. Rapaz, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que vir. É verdade, é verdade. Se quiser fortalecido, é isso mesmo. Mas e quando a ovelha chega a um estágio que ela está doente, fraca, ferida, que ela não consegue ler a palavra, sabe o que você faz? Você vai lá e senta do lado e você lê a palavra para ela. Que a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vai ouvir. Eu vou ministrar sobre ela e você vai lá. Eu vou te dar remédio, ovelha, todo dia, até você levantar desse negócio. Aí você ora por ela, você lê a palavra para ela, você ora por ela. Quanto tempo até a sua ovelha levantar? Amém, irmãos? Amém. Ou eu desanimei os irmãos? Você vai quantas vezes? E aí, pastor, o cara está prostrado, a moça está prostrada, e não sei o que eu faço? Carrega no colo, traz para a igreja no colo. Quantos domingos seguidos? Quantos forem necessários? Talvez exista um mosquito inferno lá, no ouvido dele. Vai lá e repreende em nome de Jesus, cão, sai. Tem que ministrar, cara. Quem faz isso? A gente como igreja, o líder de célula vai lá, o líder pode ir, o pastor pode ir, mas você também pode, porque nós somos pessoas que cuidam das outras. Isso é pastoreio. Pastoreio não é só o pastor, eu aqui. Todos nós precisamos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. Se vê seu irmão caído, vá até ele. Não espere o líder de célula, não espere o pastor, vá você lá na casa dele, leia a palavra para ele, mande mensagem para ele, ore por ele, jejue por ele. Você já jejuou por outra pessoa que não foi só você ou pela sua esposa? Por exemplo, eu jejuo, eu nem falo isso para Gilson, eu jejuo por Gilson. Glória a Deus. Eu por Gilson, para que Deus abençoe minha esposa. Eu jejuo pelos irmãos. Jejua por mim. Também tem que jejuar por mim, né, meus irmãos? Você tem que jejuar, cara. O cara está enfraquecido, você vai lá e passa um dia, passa 2, 3 dias sem comer, por causa da ovelha prostrada. Tem coisa que Jesus fala que é jejum e oração. Jejum e oração da ovelha prostrada. Ovelha prostrada não ora e não jejua, gente. Quem ora e jejua por ovelha prostrada é o pastor. É outra ovelha, é outro crente. É você. Vou falar com o pastor para ele fazer um jejum bom pelo irmão que está fraco. Vai jejuar você, cabra. Não me mete nesse negócio aí, não. Vai você jejuar, você ora, você visita. Vou falar com o líder de célula para fazer uma visita ao irmão que está enfraquecido, está prostrado. Vai você, rapaz. Vai lá, não espere nada, não espere adoecer mais, não espere a sua vida se perder, vá até lá, fortaleça os laços, pessoal, também desanimado, vai fortaleça os rapazes, nós amamos você, rapaz. Amamos esse cara,
Leva para em casa, vão lá lanchar, paga um lanche para ele. Leva o cara para sair, vai fortalecer o cara. Um Guaraná da Amazônia. Leva o cara para jantar na sua casa, ou então leva um lanche, vai lá lanchar com o cara na casa dele. Então, esse negócio aqui, eu quero ficar contigo aqui. Traz um lanchinho gostoso, come os dois lá, e aqui orar com você, traz um lanchinho, lembrei de você, amo esse cara. Esse cara vai levantar sua sustância. Às vezes o cara quer que você ouve, a moça quer que você ouça. Ela vai falar durante meia hora, como muitas vezes acontece. Pastor, precisa falar com o senhor, fala. Aí ele fala meia hora, eu não falo nada. Aí depois o cara fala assim, pastor, que bom, foi uma benção, hein, pastor? Não fiz nada, só ouvi. Ovelha às vezes levanta porque você ouviu ovelha. Tem um cão ali me perturbando ela, vai lá e ministra a libertação. Jejua pelo cara, impõe as mãos. Eu já falei 200 vezes, esse cara não vem na igreja. Só quer ficar em casa. Vá até lá. Ame essa pessoa. Almoce com ela, lê a palavra para ela. Ministra a bênção sobre ela, fortaleça os laços. Em nome de Jesus, amém, irmãos? E se precisar, carrega no colo. Se for pesado, pega 2. Você lembra da passagem de Marcos 2, em que um rapaz estava aleijado? Juntou 4 para pegar numa maca? Às vezes não dá conta, chama mais 3. Carrega mais 3, carrega o cara. Vão levar você até Jesus. Botaram o cara na maca, arrancaram o telhado da casa e enfiaram o cara por cima. Jesus, faz ou não faz o milagre? Às vezes um só não dá conta, chama mais uns 3 e leva lá, pega o cara, bota na maca, porque o cara está prostrado, carrega o cara, vamos lá, mais 2, vamos lá comigo, chama fulano, vamos na casa da irmã, vamos lá, mais 2 bons de oração. Vamos lá tacar fogo nele. Vamos tacar fogo. Chama uns 2 bons de oração, vai lá na casa dele, vem aqui orar com você. Lancha primeiro, gandela o cara e pega fogo nele. O cão vai correr e esse cara vai levantar em nome de Jesus, meus irmãos. Às vezes o sozinho fica ruim. Chama mais uns 2 homens, rapaz, umas 2 moças. Vai até lá, ora, jejua por ele, fazer um propósito de oração, tacar fogo nele. Ele vai tacar fogo na cama dele lá, que ele vai se levantar rapidão. Você tem que jejuar, orar, está prostrado, vamos carregar esse cara no colo? Vamos carregar. A gente fala assim, não vou carregar ninguém no colo, não. Crente carrega o outro no colo. Porque você já foi carregado. Não foi? Você sabe que foi. Agora não quer carregar os outros? Carregar, vai até lá com os irmãos, faça força e carrega e fortaleça os laços. Jesus fortaleceu as pessoas, foi até lá em Pedro, nos seus discípulos, e restaurou os laços entre eles, os laços com o Senhor, a comunhão com eles. Jesus lanchou com eles, Jesus comeu peixe. Irmão, não tem nada melhor de que ir lá e comer um peixinho, e comer um pãozinho, e partir o pão com seu irmão. Jesus restaura a comunhão na beira da fogueira, e restaura, e Pedro fica contente, todo mundo está na bênção. Passou 15, 20 dias, o Espírito Santo veio, teve uma pesca de 3.000 pessoas, mas não teria como ter essa pesca de 3.000 almas, se Jesus não tivesse ido lá e falado com Pedro, e falado com os discípulos, não teria como. Não tem como célula crescer, não tem como a igreja ir para frente, se nós não resolvermos nossas questões. Tem ovelha doente, tem ovelha ferida, nós precisamos agir com essas ovelhas. E a última coisa, breve coisa, mas eu quero falar. Jesus restaura individualmente, Jesus restaura o laço entre as ovelhas, fortalecer as redes, e a última coisa, Jesus restaura a função da rede, porque Jesus fala para Pedro, Pedro, me amas? Amo, então pastoreia, joga a rede, pastoreia os meus cordeiros. Jesus estava restaurando o ministério de Pedro, restaurando a função. A palavra do Senhor diz que a igreja é como uma rede lançada, não é como uma rede guardada. Isso é obra missionária, isso é evangelismo. Irmãos, nós não podemos ser redes guardadas. Nós aqui dentro somos uma rede que está guardada. É naquele marzão ali que nós precisamos nos atirar em nome de Jesus. A pesca lá fora. E nós precisamos entender que, como igreja, nós somos uma rede lançada sobre o mar. Nos lembra que Jesus nos restaura a missão da igreja.
nos lembra a missão de pescarmos, de sermos pescadores de alma. E nós não podemos, como igreja, esquecer a nossa função de rede. Irmão, rede guardada não serve para nada, é só para entulhar. Não é verdade? Não serve para nada. Qual a vantagem de ter uma rede guardada dentro de casa? Nenhuma. A palavra do Senhor diz que a igreja, que o reino é como uma rede lançada, não como uma rede guardada. Nós, como igreja do Senhor, possamos ser lançados pelo Mestre nesse grande mar, e entender que nós precisamos fortalecer a nós mesmos sempre, os nossos laços, zelar pelos nossos laços, e que nós temos uma missão, uma função, que tem muito peixe aí fora. Tem ou não tem? Mar da Galileia tinha muito peixe. Tem muito peixe em Palmas. Tem ou não tem, irmãos? Nós somos a rede de Cristo nesse lugar. Nós somos a rede que vamos ter uma pesca maravilhosa esse ano. Você pode escrever. Hoje é que dia? 18 de janeiro. Você escreve isso aí. Nós teremos uma pesca maravilhosa esse ano, em nome de Jesus. Você coloque na sua agenda, no seu caderno, no seu tablet, onde você quiser. Em nome de Jesus, nós como célula, como igreja, como pessoas, nós teremos uma pesca extraordinária nesse ano, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós alcançaremos não só Palmas ou Tocantins, nós alcançaremos as nações. Obreiros vão se levantar em nome de Jesus. Nós vamos conseguir alcançar mais missionários, levantar mais obreiros. Nós vamos ter uma pesca extraordinária para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Fica de pé. Em nome de Jesus. Vamos seguir a sequência da mensagem. Primeira oração. Você vai orar por você. Fios fortalecidos. Precisamos ser pessoas que assumam um posicionamento de crescimento espiritual. Sim, eu preciso me fortalecer. Essa palavra não quer dizer que você tem que viver a vida toda na dependência e cobrando dos outros. Não, não é nada disso. O texto fala que nós precisamos crescer. O propósito é que não sejamos mais como criança, mas que cresçamos naquele que é o cabeça. Cresça no Senhor. Eu quero que você ore, Senhor, eu decido em nome de Jesus tomar uma postura de crescimento espiritual. Eu decido em nome de Jesus, Senhor, fortalecer a mim mesmo também, porque nessa rede que é a igreja, o que é o reino, fios fortalecidos, é uma igreja fortalecida, é uma rede fortalecida, e eu sei que eu tenho minha função nisso, eu preciso disso, Senhor, em nome de Jesus, restaura meu coração. Talvez você se perceba como uma ovelha enferma, doente. Assim, eu preciso vencer essa enfermidade. Existem insetos me atazanando, eu preciso, Senhor. Talvez é tempo de você buscar socorro. Você se sente enfermo, doente, enfraquecido, mas você tem um grito aí no seu coração. Chama o irmão, irmão, ora por mim. Me ajuda aqui em oração, me ajuda, eu preciso. Preciso da célula, preciso da igreja, preciso do Senhor. Você consegue gritar, grite. Mas tem pessoas que estão tão doentes, irmãos, que eles não conseguem gritar e não vão gritar. Eles não vão orar, eles não vão ler a palavra, eles precisam de socorro. Esse socorro é a gente. É a gente que vai lá. É a gente que vai carregar no colo mesmo, literalmente, meus irmãos. Precisamos ser essas pessoas. Você vai orar, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse instrumento, como Jesus foi com Pedro, com Tomé, com esses discípulos todos. Senhor, eu quero ser esse, como Jesus foi. Nós precisamos crescer como Jesus cresceu. Então nós precisamos ir atrás, restaurar a ovelha ferida. Senhor, fortalece minha alma, em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa. E a segunda coisa que você vai orar agora, em nome de Jesus, você vai orar pelas pessoas que talvez você está lembrando, que está afastada. Você vai orar pelo seu irmão. Senhor, eu preciso fortalecer os meus laços com os meus irmãos. Eu preciso estar fortalecido. Eu quero, se você está com a tua célula aqui, eu quero que você se aproxime da sua célula. Os irmãos estão com as células aqui? Se você tem gente que não está na célula, arrasta para perto da sua célula, em nome de Jesus. Ore com a sua célula.
Ministre sobre ela, assim, nós precisamos fortalecer os nossos laços, em nome de Jesus. Ninguém pode ficar fora, irmãos. Arrasta a pessoa para a cela. Se ficar um fora, nós estamos pecando. Olha que bênção. Olha que bênção. Olha que bênção. Isso. Fortalece aí. Fecha os laços. Isso, segura bem, abraça bem. Não deixa aberto o círculo, não. Vocês vão orar uns pelos outros. Vocês vão lembrar dos irmãos que não estão aqui. Irmão, tem uma irmã aqui sozinha. Não pode ficar não, por favor, em nome de Jesus, arrasta ela. Chama ela, faz, vem cá, minha irmã. Fica aqui com a gente. Isso. Vai lá, Lu. Lu, Rubi, isso, vai lá. Isso, Lu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso. Lembre das pessoas. Você é líder da célula, os irmãos da célula, fazendo, vamos orar por fulano agora. Fala o nome dele, conversa com a tua célula aí. Nós vamos orar por ele agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração de libertação. Nós vamos fazer uma oração de cura. Nós vamos atrás dele. Nós vamos carregar esse cara no colo, essa moça no colo. Nós vamos trazer de volta em nome de Jesus. Levanta a tua voz, clame a Jesus. Em nome de Jesus. Clame com todo o seu coração. Assuma uma posição, nós vamos restaurar os nossos laços. Nós vamos clamar por ele agora. Ateia fogo neles agora em nome de Jesus. Ateia teu fogo, Senhor. Ateia teu fogo em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Isso, meus irmãos. Agora eu quero que você entre a célula, entre os irmãos, imponha as mãos sobre o seu irmão. Ore com substância, ore com graça, com ousadia. Abençoa, estenda tua mão. Estende tua mão sobre o seu irmão, querido. Ministra sobre ele, assim, em nome de Jesus, Senhor. Repreenda todo mal, repreenda toda força contrária, todo espírito mal, toda enfermidade espiritual, quebra toda a cadeia, ministra sobre a vida dos irmãos, dos discípulos, das ovelhas, em nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia. Cite o nome, fala, Senhor, visita, tira da cama, tira da prostração, Senhor, tira a enfermidade, Senhor, fortalece a cansada, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ministrar sobre a vida das nossas células, dos nossos irmãos, a tua bênção, Senhor. Senhor, fortalece essa rede, Senhor, fortalece essa igreja, fortalece o teu reino, Senhor, nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo pessoalmente. Nos ajuda, Senhor, no propósito que temos de crescimento pessoal, de crescer na palavra, de crescer nos dons, de fluir nos dons, de buscar com zelo pelos dons, de ler a tua palavra, de jejuar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter mais e mais experiências com o teu Espírito Santo. Senhor, que teu Espírito Santo nos fortaleça, que o teu Espírito Santo traga renovo a nós, traga uma nova visão em nome de Jesus, traga despertamento espiritual para a gente nessa noite, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa nos convencer nessa noite de quanto é importante a nossa própria vida, de quão é importante o meu fortalecimento para essa rede, de quão importante eu estar fortalecido
Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo me faça entender, nos faça lembrar. Senhor, fortaleça os nossos vínculos, fortaleça os nossos laços, a nossa comunhão, Senhor. Quebre, Senhor, em nome de Jesus, toda barreira, o atrito que porventura vier a ter. Talvez que aconteça, que possamos em nome de Jesus quebrar, restaurar, perdoar, reconciliar, amar, buscar em nome de Jesus. Fortalece os nossos laços, Senhor. Senhor, fortalece-nos, ó Deus, a nossa função como rede. Nós somos uma rede que precisamos ser lançadas ao mar. Senhor, por vezes, ó Pai, nós somos como uma rede guardada. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos, ó Pai, ser tirados pelo Teu Espírito e lançados ao mar em nome de Jesus. Senhor, que venha a pesca maravilhosa, não só em Palmas, mas nas nossas congregações, que essa igreja, Senhor, nesse ano eu trago essa palavra profética sobre pela Tua igreja, Senhor, que esse ano seja o ano da pesca maravilhosa para nós, porque estaremos fortalecidos, os nossos laços fortalecidos, entendendo a missão e a função, Senhor. Senhor, traga, nos mostre aonde, Senhor. O Senhor deu uma visão para Pedro, uma palavra inspirada, no lado direito, no lado certo, Senhor, em nome de Jesus, no lado que o Senhor queria, que possamos também ser instrumentos do Senhor, para arrastar as redes, trazer as redes, ó Pai. Venha a pressão que for, o inimigo pode se levantar e pressionar, mas somos uma rede fortalecida. Nós não vamos rasgar, nós não vamos romper, porque somos fortalecidos pessoalmente, e estamos fortalecidos nos nossos laços. Vamos pescar de forma maravilhosa esse ano em nome de Jesus. É a nossa missão, Senhor, é a nossa vocação, é o nosso DNA, Senhor. Nascemos para pescar, nós somos rede, Senhor, e nós nascemos para isso. E que venham os peixes, Senhor, e que venham os peixes. Estamos aqui, Senhor, como a rede, Senhor, para ser lançados ao mar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dá um abraço ao irmão.